Os jogos geralmente têm um sistema mais tradicional de você andar em um determinado espaço, logo após isso, pular fase, tá? Então vou falar um pouco sobre aqueles objetos que ficam se comportando, indo e voltando, aquilo ali é um sign, ainda vou falar disso, mas hoje eu queria falar do elevador. Já tem esse projeto aqui feito, então é melhor do que ter que produzir aqui na hora e a gente ter que perder tempo com isso. Vai ser bem tranquilo, tá? Eu deixei pronto também, como sempre, e eu vou interpretar ele para vocês. E é claro que esse arquivo já está na rede também. Eu peguei um cenário bem padrão, não tive que produzir nada. Vocês estão vendo esse resultado aí, que é bem poluído visualmente, mas que todos eles não estão visíveis no resultado final, tá? É óbvio. O resultado final é isso aqui, ó. Esse é o resultado final, tá? O que consiste esse resultado final? Tem sensores aqui ao longo desse cenário que quando eu passo, eu ativo o elevador. Tem um bugzinho aqui, só que eu precisaria refazer o arquivo todo, então deixei como tá. É só para ele parar na plataforma, porque no Construct, quando alguma coisa dá erro, você vê que tem como resolver, às vezes não resolve de cara. É legal você refazer todo o processo. Aí eu ia perder muito tempo tendo que refazer. Às vezes ele funciona, parar certinho ali naquele nível, às vezes não. É bem relativo. Mas o que eu quero mostrar funciona na hora. Viu? Quando eu passei aqui, eu ativei um sensor, me permite subir no elevador, e quando eu aperto algumas setas, ele funciona realmente como um objeto que navega, me permite passear entre ele não cai simplesmente por eu estar em cima dele, tá vendo? Ele não cai, ele precisa que eu dê o comando, apertando a setinha para subir ou descer. E a luz também incorpora. Tá vendo? Agora funcionou. É bug, é um bugzinho. Acontece. Para ter que fazer tudo de novo, eu não ia fazer, né? Então se liga, eu posso sair dele, né, ó, ativar ele de novo, passar por ele, posso parar. Alguns jogos não tem esse recurso, né? Você quando sobe, sobe. Assim, você ativa o elevador e ele vai te levando sem você poder parar essa fase do jogo. Eu vou mostrar aonde isso acontece, tá? Você controlar ele durante todo o trajeto ou não, disparou primeiro, vai automático, tá? Esses sprites, isso aqui tudo é coisa pronta, né? Não tive que me preocupar em fazer, mas o que eu me preocupei em fazer foi construir isso, tá? Eu tenho algumas camadinhas que eu deixei aqui visível, ó, que é a camada do elevador, somente o elevador, o jogador e todo o resto é esse layer 0 aqui, tá? Os únicos elementos que pertencem aqui, ó, ao elevador, tem uns elementozinhos que eu vou explicar o que eles estão fazendo aqui, que é, ó, essa linha amarela, essa e o sprite, beleza? Então vamos interpretar primeiro o cenário, tá? Para depois a gente ir pro código. Começando a interpretar esse cenário, deixa eu ligar de novo as camadas. Eu tenho basicamente um personagemzinho que eu não tive a pretensão de dar aparência para ele e simplesmente colocar ele aqui. Ele é um plataforma, né? Ele é um behavior plataforma, senão eu não conseguiria fazer a interação com ele. Beleza? É só isso que ele é. Ele não tem scroll tool, não tem nada. Esse tipo de fase é uma fase mais contida, né? A câmera não segue o personagem porque a câmera não sai da tela. É diferente de uma fase em que ele vai andando e percorrendo um caminho que a câmera se vê obrigada a seguir o cara. Aqui não. Aqui a tela é sempre contida. Então você não tem por que sair disso com o scroll tool. Então aqui é só isso. Beleza? Agora vamos para o cenário. Ó, no cenário eu tenho uma pancada de objetos que funcionam como sensores. Todos esses objetos de cor azul são sólidos, tá? Todos os objetos de cor azul são sólidos. Por que são sólidos? Porque eles funcionam como barreiras para eu não avançar no cenário. Então isso aqui realmente é uma região que eu fiz de parede, que eu fiz de contenção, beleza? Outra coisa que é legal de falar é isso aqui, ó. Essa contenção, eu deixei já um vão para o elevador encostar. Senão ele iria bater e acabar aqui, ó. Por isso que eu falei que aquilo lá que aconteceu foi um bug. Porque pode perceber que aqui embaixo, ó, tem também esse vão. Não está aqui nessa reta aqui. Mas acontece, nas melhores famílias. Os azuis são todos o mesmo. Lembra? Eu faço a cópia com um control. É um clone instanciado, ou seja, que pertence ao seu original. Não é um novo objeto. Tá? Pode ver que todos eles, ó, têm o mesmo nome de solo. Vendo? Ó? Não tem solo 1, 2 e 3.
é uma coisa só. Você aplica um behavior e o resto vai automaticamente. Ele é um behavior solid, ou seja, ele oferece resistência. O que são esses camaradinhas aqui roxos? Eles são os sensores que vai desencadear o elevador. Quando o meu personagem passar por ele, ele desencadeia o elevador. Eu coloquei tanto em cima quanto embaixo, para que se eu começasse a fase lá em cima, o elevador subisse. Se eu começasse lá embaixo, o elevador descesse. Tá? Vocês podem notar que ele não tem nenhum sólido, nada. Tá? Não tem nenhum behavior. Outra coisa, no patrulha do inimigo, a gente viu que tem como criar os instance variables. Também não tem aqui, embora a gente vai criar em outras aulas, tá? Eu ainda vou falar bastante de instance variable, beleza? O que eu estou tentando fazer nesse início do módulo é dar já uma quantidade de coisas que vocês podem criar para que vocês comecem a criar, tá? Então, é assim, em algumas aulas eu vou dar tema livre, tempo livre de produção, igual eu faço em todos os módulos. Mas com isso você já vai ter uma bagagem. Então tu vai sentar e vai produzir, tá? Deixa eu ver o que é mais importante falar aqui. O elevador. Que isso aqui é só o cenário, né? A mágica, ela acontece aqui, ó. No elevador. O elevador tem alguns objetos que a gente não tinha usado ainda. Esse camarada aqui, ó. Ele tem um behavior jump through. E ele tem um behavior pin. Que behavior pin é esse? Como o ícone dele está mostrando, esse objeto cola em outro objeto. Ele prende no objeto. Então, ele é como se fosse um parentesco. Eu vou puxar um objeto e como esse cara vai estar preso nele, ele se move automaticamente. Não precisa animar, não precisa ter que fazer código com ele. É simplesmente colocar ele num pin e informar o construct que ele está linkado com ele. Tá? Ele tem um behavior pin. E ele tem um behavior jump through, que vocês lembram que é aquele sólido, que só é sólido quando você está em cima dele. Através dele e abaixo dele, ele não é um sólido, só acima, tá? Ele só entende os objetos que estão acima dele, beleza? Esse negocinho aqui, ó, amarelinho. Eu coloquei assim pequenininho porque não tinha necessidade, tá? Todos eles dentro do meu painel de propriedades têm a visibilidade invisível, tá? Eles não aparecem no resultado final, ficaria horroroso, né? Todos eles. O que é esse camaradão aqui, ó? Ele também é um objeto que vai ativar o sensor para subir e descer. Lembra que eu mostrei na escada que tem uma região em que aciona para você subir a escada? É isso aqui que está fazendo esse papel. Esse retângulo laranja é o sensor que quando o meu objeto está em cima dele, eu aperto o botão para ele subir ou descer. Se eu estiver na pontinha desse elevador, eu não aciono ele, tá? Podem notar que ele também não tem nada, ó. Ele não tem instance variable e ele não tem behavior. Ele não tem nada. Ele só é uma forma que eu botei ali para isso. Joia? E esse elevador tem sprite. É óbvio, ele é um sprite. Na verdade, tudo isso aqui é sprite, tá? Esse aqui é um tile background, mas a maioria é sprite. Não faz muita diferença, não. O elevador tem duas animações. Subindo, descendo e aparado. Que é essa daqui. Quando eu aperto a seta para cima, ele faz essa animação aqui, ó, de ligar a luzinha. E quando eu desço, não tem loop, não tem nada, só tem um frame para cada um. Eu só quero fazer esse movimento, tá? Se eu quisesse fazer uma coisa mais rica, eu poderia colocar uma aqui, ó, que toda vez que ele estiver sobre o objeto, essa lâmpada também acenderia. Ele ativou o elevador, mas não estava afim. Dá para pegar aqui e desenhar com um lápis ou com um pincelzinho em cima do sprite, porque vocês podem fazer isso, tá? Vocês têm a total liberdade de quando tem um sprite importado no cenário, de vocês pegarem, ó, e trabalhar a cor. Tá vendo ali, ó? Então poderia fazer uma luzinha acesa, de boaça, tá? Dá pra fazer numa boa, não tem problema nenhum, mas não tem necessidade não. Eu teria que criar mais um, enfim. Não estava afim, essa era a verdade, tá? O que importa é a função do elevador. A estética é com cada um para produzir um jogo cada vez mais estético, mais bonito ou não. É tipo Metal Slug, né? A gente fala muito dele porque ele é um jogo que ele separou assim o comum do inovador. Metal Slug é muito rico em design, tem muita estrutura visual naquele jogo. Tanto que até confunde. Era um jogo até meio confuso, porque os cenários têm muita profundidade, né? E naquela época os jogos eram mais retos, né? Aí vem Metal Slug que você olha o cara andando, mas atrás dele tem um cenário que está interagindo.
E tem profundidade, tem montanha, e tem ponte. É uma coisa muito complexa. Mas é um jogo que hoje a gente lembra até hoje por isso, pela estética dele, pelo visual. Igual Street Fighter, The King of Fighters, tem muito visual lá atrás, né? Hoje isso é obrigatório ter isso. Até porque os jogos hoje quase todos são em 3D, mas mesmo os jogos de plataforma têm essa obrigatoriedade, tá? Vamos ver se o seu jogo vai ser bom a esse nível ou não. Depende de você. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Esqueci sim. Ele tem um behavior que a gente não tinha usado ainda, que é esse camarada aqui, ó, o Eight Direction. Esse behavior, como o ícone dele mostra, faz com que o objeto vá para todas as direções. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Tá? É uma rosa dos ventos isso aqui. Para que é isso? Para que o meu elevador consiga subir e descer. Ué, Rafael, mas ele só sobe e desce. Ele não vai para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Isso aqui sabe o que é bom para fazer? Aqueles jogos de estilo Zelda. Ou quando o Mario está no mapa. Quando o Mario está no mapa, que ele vai subindo e descendo para um lado e para o outro, ele é livre. É esse behavior que faz isso. É o Eight Direction. Só que, para esse caso de hoje, eu não deixo ele com todas as direções não, tá? Eu venho aqui, ó, nas propriedades do behavior e eu coloco ele em up e down, porque eu quero um elevador que somente suba e desça. Se eu quisesse um elevador tipo rampa, que fosse para frente e para trás, eu poderia trocar aqui, ó, e botar as propriedades. Eu tenho up, down, left, right, 4 direções e 8 direções. 4 direções é bem retão, né, em cruz, norte, sul, leste, oeste. Também é útil para algumas fases de jogo. Você pisa na plataforma e aperta, ela te leva para cima, para baixo. É legal isso aqui. Você pode fazer aquele efeito zigue-zague, né, de escada. Dá para fazer. Hoje eu me limitei a acima e abaixo. Afinal de contas, é isso que o elevador faz. Sobe e desce. Show? Não mudei mais nada. A única coisa que eu desliguei também foi o Default Controls. Rafael, por que tu fez isso? Porque eu quero controlar isso, o jogo vai controlar para mim. E não eu apertando botões. Porque a atenção é pro herói, é pro plataforma. Esse Eight Direction também é aplicado em herói. Mas nesse caso eu já tenho um. Então eu vou ter 2 heróis sendo controlados. Eu não quero isso. Tá? Então, beleza. Eu sei que é muita informação, gente, eu estou fazendo essa análise aqui, mas é por isso que eu gravo a aula, tá? Para que você veja quantas vezes for necessário. Beleza? Se eu fosse fazer tudo do zero aqui, ia levar muito tempo. É da 10h20 eu estou fazendo isso aqui ainda. Porque às vezes são detalhes, dá erro, né? Então é uma coisa que precisa de um pouco de tempo. Beleza? Eu acho que é isso. Interpretação feita, né? Ó, devolvo o meu cenário e agora vamos fazer o código. Vamos analisar como é que isso aqui vai dar vida para esses movimentos. De apertar, descer, subir, parar, perder. Beleza? Vamos para ele. Eu separei em grupos. Então eu tenho só um do personagem e só um do elevador. O do personagem é o mais simples possível. Olha aqui. Eu coloquei ele como plataforma, eu adicionei um teclado, ele não tem sprite, então eu não coloquei animações, tá vendo? Ele não tem animação. Ele tem a tecla para a esquerda, para a direita e para baixo. Eu fiz uma simulação de pulo, só que eu fiz com space. Por que você não deixou a seta para cima e para baixo, Rafael? Porque a seta para cima e para baixo sobe o elevador. Então eu não posso ter essas setas trabalhando. Esquerda e direita pode, mas pra cima e pra baixo não. Senão eu ia acabar pulando meu camarada. Mas ó, fala. Tu também não poderia botar tipo no elevador comando de espaço, mas pra cima e pra baixo, pra poder fazer ele se mover? Poderia, porque olha aqui, ele ainda pula. Só que ele não pula quando tá no elevador. Porque esse cara aqui, ó, é o que faz esse controle. E esse é o que sobe. Barra de espaço, ó. Se eu não quisesse, eu não quero que a seta para cima não pule ele nunca. Então eu desabilito essa função. Tá? Eu desabilito o press arrow up, né? O disable control. Desabilito isso. Tá? Vamos voltar. Só isso que é meu herói. Esquerda, direita, espaço. Simulate control, tá? Isso aqui é um simulate control, ó. Eu mostrei isso já em outras aulas. Beleza? Simulate Control. Agora vamos para o alvo de hoje, que é isso aqui. Aqui, de novo, tem a questão da condição. Lembra que eu tinha falado? É um evento junto com o outro. Ele passa a ser um só. É uma simbiose, né? É uma junção de eventos. É uma amálgama de eventos. Tá?
Então se liga. Aqui, ó, esse aqui é o Overlapping Another Object. Isso aqui faz o sensor, tá? Se eu fosse dar um nome para isso aqui seria o sensor. Ativar sensor, tá? Quando ele passar por esses carinhas roxos, ele vai desencadear o seguinte. Tem mais uma condição aqui. É uma condição de cálculo. Que condição é essa? Comparar y. Só que eu não coloco dessa vez em igual, eu coloco maior que. E lembra que no construct para cima é diferente do que aqui no mundo real. Os valores são menores. Então eu tenho que colocar isso aqui, ó, para baixo. Então eu coloco o elevador, é só escrever com o nome que você deu para o teu sprite. Eu dei o nome realmente de elevador. Vezes y, que é o valor vertical, mais 2, que é o somatório inferior, para baixo. Tá? Beleza. Eu também tenho o oposto disso, tá vendo? Ó? Eu tenho a mesma programação de sobrepor o sensor, só que agora menor que menos 2. Maior mais, menor menos. Tá? E aí todos eles vão desencadear o seguinte, simular o sobe e desce. Só que esse aqui, ó, como eu falei para vocês, o construct para baixo os valores são maiores, então tem que ser valor positivo. O construct para cima é menor, então os valores têm que ser negativos, tá? E é isso que esse cara está fazendo, ó. Ele simula para baixo e simula para cima. Ou seja, quem ativa o elevador para descer ou subir é isso aqui. Só isso, quer dizer, só isso não. Isso aqui, esses dois. Eles é que fazem a simulação. Eu passei por uma fase do jogo em que tem um sensor que eu não estou vendo, o elevador é acionado. Tá? É isso que vai desencadear. Beleza? Agora lembra que eu falei que eu tenho que colar esse amarelinho no sprite? E para que eu tenho que colar esse amarelinho no sprite? Senão o meu herói vai cair. O meu herói não vai ficar fixo no elevador. Porque entendam, isso aqui é uma imagem. Esse relevo é só visual. Não é um relevo verdadeiro. Quem vai fazer a simulação de chão é esse camaradinho amarelo aqui. Que eu botei um behavior pin e um behavior jump through. Então quem vai fazer a colagem dele é isso aqui, ó. Eu pego um evento de sistema e eu faço um pin to. Tá? Que é esse cara aqui, ó. É o pin to object. Ou seja, pegar, juntar no objeto. Que objeto? O elevador. Posição e ângulo. Está fixo nele. Se eu deixar ele visível, vocês vão ver o que eu estou falando. Quer ver? Vou deixar ele aqui agora visível lá na tela do jogo, tá? Então agora ele está visível. Tá vendo lá o amarelo? Está visível. Então ele vai vir sempre junto, ó. Olha lá. Passa a fazer parte do elevador. E quem faz o carinha não cair é ele, ó. O atrito é nele. Tanto que está um pouquinho abaixo da imagem. Era só subir mais um pouquinho para consertar, tá? Então o atrito é com ele. Ele é que segura o meu camarada aqui. Show? Não quero ele visível, porque ele é muito feio. E o que faz ele colar é isso aqui, ó. Eu dei o nome dele de chão de elevador, pin to object. Beleza? Vamos lá. Agora vamos fazer o camarada subir e descer quando está dentro dele. Para fazer o jogo realmente funcionar. Tudo é herói, tá vendo? Herói, 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 herói. A maioria dos comandos é do camarada lá, que é a plataforma. Aqui também é overlapping, só que aqui eu quero que ele só funcione quando ele estiver nesse sensor. Se ele estiver aqui, não funciona o elevador. Só funciona quando ele estiver na região do sensor, em qualquer lugar, mas só na região do sensor. Sensor do elevador, tá? Que é esse laranjão gigante aí. Por que você colocou esse cara em toda a extensão da tela? Porque eu quero que ele subdesça o tempo todo. Tá? Por isso. Então olha aqui, ó, vamos começar pelo primeiro. O outro é uma cópia em oposição. Então aqui, ó, eu tenho uma sobreposição de dois objetos, que é o overlapping another object. E eu tenho também um comando de teclado que quando a seta está pressionada, ou seja, key is down, não é on key pressed. On key pressed é quando eu pressionar esporadicamente. Ficar fazendo isso aqui, ó. Agora, quando eu sentar o dedo e deixar o dedo lá, é o comando de key is down. Tecla está para baixo. Tá? Se liga nisso aí que faz diferença. Isso vai desencadear a simulate control, só que simulate control do H direction. Eu simulo ele para riba, para cima.
beleza? E eu também coloco uma animação subindo. A animação é aquela que tem a luz acesa, só isso. É um set animation, que a gente fez na nossa primeira aula de Construct, tá? E aí a tecla tá para cima. Então isso daqui faz o elevador subir. O oposto, isso aqui faz o elevador descer. É a mesma coisa que eu só copio e colo e troco algumas coisinhas. Eu troco isso aqui para baixo e eu troco a animação e eu troco o sentido do behavior. Beleza? Por último, mas não menos importante, o que faz o elevador parar no meio do caminho? É esse cara aqui. Esse é o cara que faz ele parar. Tá? Esse aqui é o inverte, tá vendo? Eu tinha mostrado isso em algumas aulas já. É quando eu inverto a ação. Ele inverte as ações anteriores. Então, quando o elevador está se movendo invertido, ele dispara a animação parado. Então, é esse que faz ele parar no meio do caminho. Se você não quiser isso, não coloque esse comando. Ele vai subir para sempre. Se apertou, ele vai sempre. E mesmo que você pare, tá? Se apertou uma vez, ele vai desencadear e você vai parar quando chegar lá no seu limite. Se apertou para baixo para ele descer, você vai parar quando chegar no limite. Aquele jogo que eu tinha mostrado, o Blackthorn, tinha isso. Quando o cara subia, ele subia. Você apertava um botão e acabou. Largava o teclado, ia no banheiro, que ele continuava indo sozinho. Você não tinha mais como controlar isso. É esse tipo de coisa que você faz para controlar ou não. São ações de inversão. Que meio que anulam, não é uma anulação, tá? Mas meio que anulam o comando anterior. Os comandos anteriores é simular isso aqui. Né? Tudo isso aqui, ó, são os comandos anteriores. Então, nesse momento, o elevador em H Direction inverte, anula os comandos. Se você não quiser, não coloque. Se você quiser testar, vem aqui com o botão direito e dê um Toggle Disable. Não tem problema. Testou? Ficou bom? Dá sempre Ctrl S, né? Que senão ele fecha. Ficou legal? Não, não ficou. Eu gosto de parar e ele ficar parado. Então, devolve, vida que segue. É assim que vocês vão começar a criar e testar. Na hora em que der erro. Porque as coisas vão dar erro, acreditem. Vocês vão ter muito erro de Construct. Tá? Dá muito erro. Porque, assim, eu não sei se vocês perceberam, isso aqui é um programa lógico. É um programa de lógica. Né? Então, se você perceber que deu erro, você vai ter que colocar a tua mufa para queimar para achar aonde na lógica está errado. Porque eu tenho 3 parâmetros, tá vendo? Ativar sensor, subir e descer, parar no meio do caminho. Falta um aqui. Colar chão do elevador. Então eu tenho 4 parâmetros. Se der algum erro, quem está errado? Eu vou ter que olhar. Não é? Vou ter que bisoiar. Se alguma coisa virar do erro, como é que eu vou resolver isso? Pô, não sei. Vou ter que verificar um por um, né? Ah, então quem é que está errado? Será que foi esse caminho aqui? Será que foi esse? Será que foi esse? Ah, não, esse aqui tá legal, então tá ok. Então beleza. Agora, pô, vou pegar esse outro. O sistema tá funcionando? Ou não, não tá funcionando. Esses 2 comandos aqui, ó. Tanto esse quanto esse. E finalmente, mas não menos importante, o responsável por parar no meio do caminho, que é esse cara aqui. Então é com isso que você vai entendendo a lógica do programa. Né? Gostaram da setinha? Maneiro, né? Então, maneiro. Beleza? Então é assim que a gente vai entendendo o processo do Construct, cara. Isso pode ser feito com esse arquivo, pode ser feito com outros, pode ser feito com N coisas. Tá bom? Esse é o arquivo que eu queria falar hoje, passar hoje para vocês. Tá na pasta, tá na rede, leva ele para casa, pratica. Pessoal que tá online ou que vai pegar depois o arquivo, eu vou subir ele junto. Esse aqui eu vou subir, tá? Junto no Classroom. Eu não lembro se eu subi o da aula anterior, vou dar uma conferida quando acabar nossa aula aqui, que eu tenho os arquivos, só subi. O da escada, acho que eu não subi o arquivo da escada. Fiquei devendo o arquivo, tá? Subi só o vídeo. Beleza? E é isso, meus queridos.